Bora. É isso, estamos ao vivo com mais uma resenha aqui. Pessoal, quem tiver aí no chat aí, puder falar se o áudio tá bom, se tá tudo certo. Aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui pra gente começar. Está dando pra ouvir, né? Uhum. Ver se tá tudo certinho. É isso. Bom, boa noite a todos. Estamos em mais uma resenha com o jogador, certo? E dessa vez a gente está aqui com o Felipe, tá? O Felipe já pode dar boa noite pro pessoal aí, já cumprimentar aí. E, Boa noite, Leandro. Ah, show. Bom, antes de a gente começar, eu vou falar um pouquinho assim sobre as nossas parcerias, tá? Aqui embaixo a gente tem todos os cupons do que é parceiro aqui do canal, né? Você pode estar indo lá na torre de manas, pode estar indo na Eureka Studios, pode estar indo na Dragon Skin fazer seu playmatch, ou seja, você já monta seu deck, compra o playmatch e também já faz seu deck box, né? E também a gente tem a parceria do Magic Class também, que é o campeonato, tá? Do 500, que tá sempre rodando aí. E a gente já tá na final, né? Então, provavelmente aí pros próximos meses, né? Já vamos ter abertura aí das próximas... do próximo campeonato, né? Mas também dá um pulinho, o link do grupo do WhatsApp tá na descrição, certo? Se inscreve, entra lá, né? Eu tô confundindo as coisas. Se inscreve aqui no canal, compartilha aqui e vá lá no link do WhatsApp, participa do grupo, lá o pessoal conversa bastante também. Não é só sobre o campeonato, mas também você já fica por dentro do que tá acontecendo no campeonato Magic Class e no 500, tá? E é isso. Bom, vamos começar aqui falando quem que é o Felipe. Pode começar. E quem que é o Felipe no Magic? Como começou no jogo? Então, eu comecei pequeno, 14 anos, jogava no Extra aqui em Santos. Aí depois dei uma parada, fiquei uns anos sem jogar. Quando voltei, já tinha o Commander, gostei do formato. Acabei montando deck e aí estamos aí até hoje. Certo. O Magic geralmente a gente começa assim, sempre jogando nos lugares meio inusitados. Esse lugar do Extra, se eu não me engano, fica em Santos, né? É isso, né? Isso, em Santos. A gente se reuniu. Eu acho que já fui... O pessoal fazendo compra, a gente lá jogando, beleza, né? Passando vergonha. Mas ia. Tá ia até hoje. Tava lá. Tá certo. Eu acho que eu já fui uma vez nesse lugar. Eu acho que eu já fui uma vez lá. Mas isso faz muito tempo, já. Faz muito tempo, né? Bom. Agora tem bastante lojas por aqui, né? E quando conheceu o formato Commander 500? Como é que foi, assim? Como é que você conheceu? Acabei conhecendo porque um amigo meu comprou um deck, né? De Commander, aí eu vi, gostei. Aí procurei na internet, montei um Hansa. Depois fui pro Kina. Gostei do formato, achei muito legal. Você ter um comandante, ter umas cores. Não tinha nada a ver com aquele deck de 60 cartas que você jogava, que era de tudo um pouco, dava pra montar com dragão, com zumbi, com tudo. Eu achei que é um formato. Tudo bem que o comandante manda, né? Tem que seguir de acordo com nós, mas achei muito legal. Achei bem interessante. E pra mim, pelo menos o formato Commander 500 é o formato que eu quero ficar e vou ficar focado nesse formato, jogando nesse formato. Achei muito legal. Aberto a outros formatos que venham, ou que pareçam, porque sempre vai ter novidade. O Magic ele tem que se reinventar, porque senão as pessoas enjoam, alguns, né? Eu, particularmente, eu me enjoo do deck, aí eu vou e crio outro. Então acaba ficando legal. Show. Então, o formato 500, eu acho assim que ele é bem interessante porque você consegue ter o ar do competitivo, né? Mas com um limite ali que faz com que todo mundo consiga jogar, né? E ainda falando ainda, Nivela. né? Isso, nivela, exatamente.
E sem falar que também jogando online a gente consegue também jogar com listas que a gente pode usar proxies, né, em alguns campeonatos online. Então facilita também o pessoal, né, a participar do formato ali e conseguir jogar. Isso é bem legal. É um formato bem acessível, né? A gente fala, pô, R$500, mas se você pode imprimir, você não vai gastar muito. Então você testa, se você gostar, você vai comprar uma carta aqui hoje, uma carta ali amanhã, porque Magic é que nem droga, né? Tu compra uma, tu já tá pensando na outra, tu já tá nervoso com outra, e assim vai. O dinheiro caiu, vai embora. É complicado. Bom, alô? Acho que eu não escutei sua voz. Tá me ouvindo? Agora chegou o áudio. Bom, vamos pro próximo aqui. O que mais te chamou a atenção no formato competitivo? Do Commander 500, né? Pode ser. O que eu achei... foi o que mais me chamou a atenção, assim, que eu achei muito legal, que dá pra gente combinar na mesa, dá pra você ser político. Às vezes você consegue tanto se unir pra tirar alguém, como às vezes uma palavra sua faz com que os jogadores fiquem com uma pulga na cabeça, eles se matam e você ganha. Isso já aconteceu em várias mesas. Tipo, putz, tá perto de combar, o cara não tem nada pra combater, o cara tá na primeira mana. Mas os caras começam a bater nele, quando tu vê, tu fez a tua mesa tranquilamente, ganhou. Eu acho muito legal isso no Commander, essa politicagem, vamos dizer assim, né? Essas conversas. Também tem o lado ruim, né? Que às vezes o pessoal fala, sufocada, e junta 3, aí desce pau em um, amigos, aí acaba ficando complicado, mas eu acho que a politicagem é uma parte muito legal do formato. Sim, então, a parte, assim, a parte interessante é justamente isso, né, às vezes você acaba blefando, né, e o pessoal quase como um truco, né, é bem legal essa parte. O que eu vejo muito no deck é que você precisa de alguns de tempo, então se você fizer as pessoas se matar, se você conseguir ter essa janela de tempo, você consegue botar o deck para rodar. Eu acho bem interessante isso. Show, legal. Bom, vamos para as outras perguntas aqui. Antes de gente seguir, tá? Eu só vou levantar um ponto aqui que eu acabei esquecendo e acho que é muito importante. O Felipe é o organizador do Magic Class, então também é um parceiro aqui do canal, ajuda a gente aqui a distribuir o formato, enfim, ajudar a comunidade toda aí a jogar. E acho que é muito importante. Agora vocês estão falando direto com quem organiza e vão saber um pouquinho da história dele também, isso é legal. E é isso, vamos continuar. Só queria fazer esse adendo, tá? Esse parênteses aí que eu acho que é muito importante. Bom, vamos lá. Qual comandante você está pilotando hoje no 500? A Eliveri eu gostei bastante. Foi um deck que eu comprei o pré-com, joguei campeonato de pré-com, falei, pô, gostei desse deck. Aí fui botando aquele stacks que é pra fazer as pessoas perder o cabelo e ficar que nem eu, careca. Aí eu gostei. Agora o deck vai voando. Da hora. Tava bem o tempo, né? Fiz cagada, agora eu dei uma caidinha no Magic Class. Tá. Mas eu vi ali que você tá bem pontuado, né? É um deck que você tá desenvolvendo bastante, né? Vou até mostrar aqui pro pessoal. Né? Opa, estou na lista da Elivera aqui, ó. É uma lista stacks, não sei se o pessoal conhece, né? Geralmente o pessoal acha que o Commander 500 é um formato onde as pessoas só combam, mas não é bem assim que acontece. Né? Todo mundo acha que resolve rapidinho. Lógico que tem. Tem o Kina, tem a Magda, tem decks que são rápidos. Agora tem outros decks que eles têm a obrigação de parar. E é isso que a Eliveri faz. A Eliveri para os outros. Por isso que eu gostei dela. E também quando bate, desce o cacete. Sim, exatamente. A gente tem várias peças de stacks aqui, como o Trasgo, colecionador que trava artefato, né? Tem o Might Sensor, aquele que entra quando o pessoal vai tutorar a carta. Vai tutorar, tu bate passarinho, acabou. Então tem bastante. Acho que essa lista tem regra de lei, deixa eu ver aqui. Eu acho que essa não tem. Essa aqui acho que não tem, né? Eu uso o Silêncio Descedor. Silêncio. Eu uso aquele... Agora deu um bug, o bicho lá, que também quer 3 manas, que só pode... O Sensor Frixiano, o Idolon
vai ter a mesma função, só que a vantagem é que eles são bichos, né? Quando a Elivera entra, eu tenho que botar encantamento, acabar compensando, porque tenho mais bicho pra bater. Sim. Gente, é um deck bem potente, cara. O Felipe tá estragando ali no campeonato. Vamos lá pro próximo aqui. Bom, tem alguma carta uma carta ou uma habilidade secreta aí que você acha subestimada no formato? Sei lá, uma habilidade que o pessoal fala, por exemplo, dá proteção pra uma criatura, ou sacrificar terreno pra dar proteção, ou alguma carta, alguma coisa assim que... Todas as cartas que eu uso, assim, que as pessoas nunca esperam, é que dá Hexproof é indestrutível. Porque geralmente as pessoas querem, destrói. Aí tu protege de uma maneira ou de outra, eu acho que são as cartas que as pessoas não usam. Tu vê que na Melivere, na maioria das vezes, se você olhar, são muito poucas que usam. Na minha, é umas 6, 7 cartas que eu botei pra proteger os bichos. Porque eu acho que é o diferencial. Senão toda hora eu fico limpando a mesa. Até vou botar agora, vai entrar o Homem-Aranha, que da Indestrutível, eu achei ele muito legal, esse Homem-Aranha que foi lançado. Gostei. Eu acho que o que tá me fazendo ainda chegar com o resultado é que eu tô conseguindo proteger a minha mesa. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. Até agora, quando eu joguei a última com o Melk, ele tinha uma resposta que ia fazer os bichos lutar, eu dei Hexproof, aí travei ele, foi legal. O Melk também é um bom jogador. É um bom jogador. Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Bom, gente, vamos deixando perguntas aí, tá? Que lá pro finalzinho a gente vai vir com a pergunta de vocês aí pro Felipe. Vamos pro próximo aqui. Você já passou algum perrengue engraçado, assim, jogando o campeonato? Acho que eu passo toda hora, porque como eu jogo é estranho. Não tem como explicar. Eu olho pelo celular pequenininho, não tô com notebook, não consigo esperar na TV, então acho que o perrengue é que toda hora tu olha pro celular. E às vezes o WhatsApp chama, alguém te liga, aí eu fico morrendo de medo. Falei, putz, vai cair? Será que... Porque se sair já a pessoa fala, o desconect tutor aí. Não. Mas acho que o pior é ter que usar o celular. Tanto que eu tô agora, acho que vou usar outro celular pra não ficar usando o meu, pra não correr esse tipo de risco, né? Sim. Mas acho que o perrengue é esse problema da câmera, que até pra mim ver, às vezes parece um velho. Que cartas tem aí? Porque eu não consigo enxergar. Aí eu tenho que depender das pessoas me falarem, às vezes, pra eu não conseguir jogar. Certo. Acho que esse é o maior perrengue. De resto, assim, pessoal, você já teve jogando assim com a galera no pessoal, que o pessoal fala, pô, o Felipe sempre faz aquela jogada errada, sempre marcado por uma jogada. Várias vezes eu quero ajudar e eu cago. Várias vezes eu quero ajudar falo assim, não, vou segurar o combo, eu uso a peça errada, o cara comba na minha cara e da galera e já era. Uma vez que tu fala, não, quem é que segura? Eu seguro o combo. O cara vai comba, tu tá com um feitiço de vencer instante, isso acontece. Aí já era. Aí todo mundo, pô, mas tu não tinha resposta? Tinha, mas tinha que chegar no meu turno, né? Mas então. Faz parte, né? Jogar destaques é isso aí, né? Ficaria todo mundo comigo. É que o pessoal acaba colocando sempre assim, o dever de proteger a mesa pro stacks ou pra quem tem anulação, né? Quem joga de azul automaticamente tem que salvar a mesa, né? Nem sempre é assim, né? Nem sempre tu vai ter. Por exemplo, meu deck mesmo são muito poucas respostas no flash. A maioria das respostas no meu turno. Eu tirei muita coisa. Eu quero botar de novo Silence, quero botar ainda algumas coisas pra ter uma resposta no turno das pessoas, porque só no meu turno não dá, não. É difícil. O cara tira a tua peça ali, não tem, né? Mas silêncio descedor, tira alguma coisa pra estormar, já era. Se você não tiver o Hexproof pra proteger, o cara vai combar liso. Ó, vamos ver aqui, ó. Já temos o Eran aqui, Caio também, boa noite. É só a galera que gosta do Stacks tá aqui, hein? Que bom. Vamos lá. Muito culpado de ter o Magic Class. Bom, você curte combos rápidos? Prefere controle, mid-range? Eu gostava de... Eu gostava, tanto que eu tinha o Kina e depois eu tive. Adorava, acabar logo. Mas hoje com stats é mais legal se torturar, né? Literalmente você vira um Jack, né? Você vai tirando uma parte ali, bate em um. Pô, nesse campeonato teve um menino que eu matei com o comandante. Eu dei 24 de dano dele com o comandante. Ele foi tomando, ele velho e sem nada. Bateu até ele sair. Achei ótimo. Legal.
Da hora. Então, é que você também tem. Você tem histórias também com outros decks também, né? Que nem o Tivit, né? Que é uma lista que. Eu, particularmente, foi a lista que eu conheci você jogando com ela, né? Vou até abrir aqui pra gente ver. Que também já é uma lista também um pouquinho mais. Eu não sei se essa é a lista mais atual, tá? Eu acho que eu peguei a última lista. Mas. Nessa Depois lista. que eu montei o deck, deixei o Tivit lá de canto. Mas. Gostava dele, porque o Task Consult é um combo rápido. Sim. Ele seguiu o tutorar, acabou. Se você tem anula uma resposta pra segurar, você vai liso. Uhum. Então, essa lista que eu peguei aqui é uma lista que ele tá usando o Displacer com o Teferi. Acho que é uma lista um pouquinho mais... Eu acho que é por conta do budget, né? E tá usando o Midnight Clock, né? Também pra poder... Agora eu tive tudo. Eu segui a lista do Vinícius. E também é um especialista em Tivit. Agora eu acho que eu só tô com um combo que é do Time Sieve, proteger o Time Sieve, tutorar ele logo e ganhar. Sim. Muito boa o Vinícius. Se não me engano, o Vinícius foi campeão do DK agora, né? Não ou tô no sabendo, outro. mas... Acho que foi uma coisa assim. Campeão eu sei que ele é. Ele tem um playmatch já com o campeão ali. Ele é o cara do Tivit. Ele e o Irã. O Irã também, quando Irã depois de Magda, de alguns decks, ele foi pro Tivit e jogou bem. Eu conheci o Tivit. Que legal, pô. Que da hora. Vamos aqui. Vamos pra próxima pergunta. É uma pergunta bem capciosa aqui pra você, porque assim, como que lida com partidas longas no mesão competitivo? Você joga de stacks, né? Quando tu pega aquela pessoa que você é o stacks, o cara também demora uma hora no turno dele, tu fala, beleza, na pior hipótese é um empate. Tá excelente. O cara com turno de minutos fala, pô, só falta 1h10, só tem que segurar mais um pouquinho. Acho muito legal. Porque o stacks não tem muito... Outro vai ganhar, outro vai pro empate. Não tem o que... Perder, eu tiro fora de cogitação. Eu vou pro empate, saber que não dá. Então é a jogada dos stacks, né? Por isso que eu já li essa pergunta e falei, essa pergunta é perfeita pra quem joga de stacks. Bom, agora vai ser umas perguntas falando um pouco da experiência em torneios, né? Qual foi sua partida mais marcante até hoje no 500? De 500... mais marcante, acho que foi uma final de um campeonato que tava mó temporal, jogou aí foi presencial. Sim. Eu, o Irã, o Gabriel, e faltou outro player. E eu lembro que o Gabriel tava com aquele Chernobyl, aquele bebê lá que limpava a mesa. Que é 5 cores. O Irã de Magda e eu de Kina. Aí eu falei, se eu não fizer logo o meu jogo, ele vai limpar a mesa. Aí eu sei que de vez em limpar, ele buscou um dragão. Eu sei que eu consegui ganhar no final. Foi muito bom. Mas foi um jogo bem equilibrado com o Irã. E o Irã ia ganhar. Foi tenso. Foi um jogo mais... que eu me recordo assim de... E teve a final agora do Classic, que também gostei. Caí contra o Deco. Achei que faltou um pouco de resposta da minha parte. Pra eu abrir com uma mão melhor. Fiquei com medo de muligar. Mas também foi uma partida legal. Porque foi a minha primeira final do Classic. A gente fala, o cara organiza. Mas eu organizo, mas não é eu que faço tudo. Quem faz as coisas, a gente vai chegar lá. São outras pessoas, senão Magic Class não existiria. E foi a minha primeira final. Depois de 7 finais, você chegar na final, achei bem legal. E com jogadores fortes, com o Deco, com a galera bem forte aí do grupo, né? Com o Bruno, com o Baza, foi bacana. Então eu acho que inclusive essa final ela tá aqui no canal, tá, gente? Que ele tá de Eliver, que foi uma finalzinha bem pegadinha, hein? Foi legal. Bom, vamos pra próxima aqui. Já teve algum... tipo uma vitória que você lembra com carinho, um top, sei lá, chegou no top 8, sei lá, top... Com o Melk agora. Foi um jogo muito difícil, o Melk buscou várias respostas para segurar o pessoal da mesa e eu fui batendo devagarinho, fui na maciota. Aí quando explodiu o deck, deu pra levar todo mundo de uma vez, mas foi pegado. Eu gostei. Esse último jogo com o Melk foi bem... Porque o Melk, ele é um cara inteligente, então ele sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia pra win. Então ele, ao mesmo tempo que ele queria segurar as pessoas, ele não queria que eu fosse pra frente. E o Issan tem esse problema, ele começa a cavucar e tu não sabe o que vem dali. Então eu acho que esse jogo com o Melk foi bem interessante. Vou falar dos atuais, não adianta, porque antigo a gente vai mexer, e os atuais é legal.
Então, falando um pouco ainda da Eliver, do Izan, né? São decks que jogam com bicho no chão, né? Então são decks ali que você tem que... eu não sei se o Izan tem tanta forma de lidar com a Eliver, né? Porque se a Eliver ela fica muito grande... Na verdade, acho que todo deck tem um problema, né? Quando a Eliver ela fica gigantesca, assim, não tem o que fazer. O que resolve é muito, né? Sim. Limpou a mesa, acabou a Eliver. Ela vai lá pra trás. Aí tu tem que começar tudo de novo. Sem falar que a Eliver, ela não é um comandante tão barato, né? Então, se você tá sem as pedras de mana, sem as peças, já era. Como é que você vai fazer um comandante que morreu 2 vezes de 8 manas? Fica complicado. Eu pelo menos não uso quase nenhum artefato, só tenho só o ring. Mesmo assim, tô pensando até em tirar, em botar umas outras coisas. Acho legal. Show. Agora vamos pro próximo aqui. Na sua visão, o que diferencia um campeonato CDH 500 para uma mesa casual? Com certeza a competitividade, né? Ninguém quer perder. Na mesa casual, tu testa deck, tu tá se divertindo, tá tirando sarro do outro. Às vezes você quer perder, mas levar o teu amigo à loucura. Agora, no competitivo, ninguém quer perder, né? Já várias vezes você tá jogando ali, você fala, só vou travar esse daqui, ó. Gustavo, então, tem uma foto aí com o moleque que nós estávamos jogando esses dias. Eu falei, só vou equipar mana, só vou equipar mão. Se vier, eu trago alguma coisa para artefato, então additivity. Eu me liguei até vir. Então, o casual, ele é isso, é você poder zoar. Agora, né? Ninguém quer perder, né? Então o competitivo é mais pressão mesmo, né? Legal. Show. Vamos os momentos de resenha aqui. Se você tivesse que escolher um deck só pra sempre, qual que seria? Assim, eu vendo o resto... Eu gostei. Pode ser que eu mude, mas hoje o que eu mais... É mesmo do Tivit que eu tive um tempo aqui, né? A Eliver é que eu mais gostei. Ela não tem combo e eu tô achando bem legal jogar com ela. Ver o desespero, assim, em alguns jogos, tá bacana. Se pudesse ver o rosto do pessoal, né? Vendo as regras, os travadores. As mãos. Tremendo. Né? As mãos tremendo. Mas só releva. Bom, vamos lá. Vamos outra pergunta aqui. O Pumonete é legal os jogos dele. Tem até um efeito, né? Essa fumaça, assim. Da hora. Então. Ele faz todo um cenário. Ele muda tudo. Então, aí tu vai vendo a galera, o desespero dela. Bom, qual foi a jogada mais absurda que você já viu no formato? Não é jogada, acho que é a sorte mais absurda, né? O cara no segundo turno fazer taça consult. O cara abre mana, só o ring pedra, no turno mana, vira taça consult. Acho que, isso é... O que vai fazer? Às vezes é o teu primeiro turno, é o segundo turno do cara. Se ele começar, então. Não tem nada, acho que é a jogada mais... É muito rápido. É muito rápido. Porque primeiro turno geralmente a maioria é mana, só ring, mana, isso aqui o cara abre mana, só ring pedra, depois mana, taça, consult. Acabou. Não tem o que tu fazer. Acho que é a jogada mais pá. Resolve logo. Né? Resolve logo e já era, né? Tá. Dá nada. Show. Vamos lá, vamos pra próxima aqui. E aquela jogada que deu errado, até hoje o pessoal te zoa na mesa. Tem alguma jogada assim? Tem várias. O que eu mais faço jogada errada, acho que é tanta que pra lembrar já é difícil. Mas muita jogada. Sei lá, que eu mais joguei, que eu joguei errado, foi o que eu te falei. Eu tinha uma resposta pro pessoal, falava, pode ficar tranquilo, eu resolvo, não tem BO. Só que eu não tinha olhado que o negócio era feitiço. Aí o cara foi com bom. E eu passei a prioridade e resolvia, mas era feitiço, confundi. Acho que foi a pior jogada essa daí. E é uma coisa que acontece, você não olha assim, você tá no nervosismo, já era. Acho que essa daí foi. Que faz parte, mais né? Faz parte da gente, jogador de Magic. Ó, o pessoal que tá vendo aí, aí na live aí, enfim, que vai ver o vídeo aí depois, posteriormente, que jogador de Magic não lê a carta, tá? A gente só decora o desenho e a cor da carta. O resto a gente descobre no jogo. Várias vezes, coisa errada assim, a gente vai fazer o quê? Faz parte, né? Se você tivesse um poder absoluto, né, esquecendo que você faz parte da organização do Class, esquecendo esse poder, eu tô brincando. Se você tivesse um poder absoluto,
quais 2 cartas você baniria do 500 hoje? Por quê? Taça Consult. As cartas que eu menos gosto. E olha que eu tenho Tivit, hein? Mas assim, eu acho muito absurdo o combo de tipo, acabou, muito rápido. Sim. Acho que Taça Consult, eu nem sei, tem vários boatos que talvez em fevereiro saia, não sei se é verdade. A gente tá ouvindo, mas acho que seria o Taça Consult, mas eu, na verdade, não baniria nenhuma, mas como a pergunta é qual você obrigatoriamente baniria, seria essa, mas não baniria nenhuma não. Porque acho que hoje as pessoas têm muita resposta, né? Hoje o cara fala que é anulabilidade, então não tem não tem deck invencível. Sim. O Kefka se distanciou pra caramba nos últimos campeonatos, foi um deck mó bom no último Magic Class, agora já não tá lá entre os tops. Acho que todo deck tem uma fraqueza, então mesmo Taça Consult não é uma coisa impossível de resolver. Só se abrir numa mão, que nem eu falei, é muito difícil, mas o cara abrir com o Taça Consult e ganhar no segundo turno, acho que aí é o maior problema. E Sol Ring, pra você ainda é tranquilo? Porque tem essa polêmica eu acho, aí. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Eu gosto, por exemplo, mas na Eliveri talvez eu tire, eu tô estudando, não sei, vou testar. Não acho que é uma carta também impossível. Tem muita gente que odeia Sol Ring. Eu já vi pessoas anular o Sol Ring. Porque o Sol Ring, se tu abre com mana Sol Ring e pedra, ele te joga lá pra frente. Sim. Segundo, você ter 5 manas é muita coisa no formato. Mas eu continuaria jogando, acho que é a única carta, é a única que joga em todos os decks. É a única carta que você vê em todos, qualquer deck é o Sol Ring. Não sei se eu tiraria não. Talvez não seja uma desvantagem, né? Por todo mundo usar, né? Então. É democrático, todo mundo tem. Vamos ver aqui. Qual carta você mais odeia enfrentar no 500 e por quê? Eu acho que deck assim que é o Isam, meu. É um deck assim que eu acho muito forte. Se não tirar o Isam, ele vai cavucando. É um comandante que eu não gosto de enfrentar, não. Toda vez que eu caio numa mesa, só ganhei agora do Melk, tá, Melk? Só de você. Porque geralmente eu perco com o Isam. Não é um deck, eu acho uma carta difícil de jogar. Então. Eu tive uma partida recente agora, foi segunda-feira, jogando de Duende Verde no Class. E inclusive tá o vídeo no canal, o Melk fez um estrago na mesa lá. É um deck muito forte, o Isam joga. É uma carta que eu não gosto de enfrentar, não. É um comandante que eu evito. Nem o Tivit, pra mim, ele é forte. Tem gente que pilota muito bem, mas o Isam eu ainda gosto menos de enfrentar. O Tivit eu consigo travar com algumas peças. Agora o Isam, se eu não tenho nada que travar habilidade, já era. Ele vai. E às vezes tu tá tão preocupado em travar o Tivit, travar esse Norman Osborn aí, que também tá bem forte, o Duende Verde veio pra ficar, um deck bem legal. Perdi agora o Simonetti. Eu acho que o Isam, ele é punk também. O Isam é punk mesmo. Bom, a gente já tá indo pra final já, mas acho que antes de a gente seguir pra final, queria trazer mais alguma coisa falar um pouquinho sobre o Class, pro pessoal que... Eu acho muito legal. O Class, na verdade, não foi o Felipe, nunca foi. Acho que o Class foi várias pessoas. O campeonato, isso é uma curiosidade legal, viu, Leandro? O campeonato Class, muitas pessoas, não foi. O crédito do Class é do Irã. Que antigamente o Irã fez um campeonato online pro pessoal de Peruíbe. E aí acabou convidando algumas pessoas de Itaém, nós participamos, foi muito legal mesmo. Eu perguntei, Irã, quando tu vai fazer outro? E o Irã tava muito atarefado, eu lembro, ele tá muito atarefado. Eu falei, então vamos fazer um? Aí nós acabamos criando o Magic Class. Deu certo, o pessoal começou, a Vanessa fez o logo, que era uma menina que jogava Magic. Eu falei, eu faço o logo, gostei da ideia. Ajudou a gente, o logo não foi eu que fiz. E aí eu comecei a organizar umas 2 edições e acabei conhecendo o Vinícius. Se não fosse pelo Vinícius, repito, pelo Irã, Simonetti, esse pessoal começou, não existiria nada. O Vinícius, para mim, ele é o juiz. Ele é a pessoa que manda no prato. Eu jamais interfiro em nada que ele decide. Por quê? Porque se eu interferir, aí eu tô sendo parcial. Eu conheço algumas pessoas. Conheço assim de presencial, da gente jogar junto e tal. E acho que isso não pode rolar. Então, dou muito crédito pro Irã e pro Vinícius. O Vinícius, como juiz, ele é excelente pro campeonato.
Não daria pra fazer, que nem agora minha esposa, a gente teve um filho em julho, ó, dando bug mental. A gente teve em julho. Eu não pude acompanhar as coisas, e o Vinícius seguiu o campeonato em agosto. Bebê muito pequeno, nós fizemos outro Magic Class de setembro, ele que tá me ajudando. Não daria pra fazer os campeonatos sem a ajuda dele. É legal. Isso reforça E que daí, então, isso reforça que a comunidade ela é muito forte, né? Você percebe que muito. a comunidade 500, inclusive é por isso que eu sempre falo para as pessoas que estão aqui assistindo, acompanhando aqui o canal e tudo mais, participa do grupo, entra lá, justamente para você participar da comunidade. Por mais que você não participe do campeonato, primeiramente, uma hora ou outra vai te dar essa vontade de você participar, você vai querer ver, porque as pessoas são super abertas dentro do grupo para conversar sobre decks. Né? Às vezes você tem vergonha, às vezes você acha que um deck que você queria jogar ou queria testar não funciona, ou às vezes é uma questão de mentalidade mesmo. E às vezes transparecendo no grupo sempre tem gente lá solidária para ajudar, para ver sua lista, para falar cartas que você deve melhorar ou não. Eu acho que é muito importante a comunidade em si. Né? O Magic, a gente sabe, né? A gente sabe que o Magic no Brasil ele não é uma coisa por conta da saída da Wizard, por um monte de coisas aí que aconteceu. O Magic ele perdeu um pouco o suporte e tudo mais, então o que ainda deixa o jogo funcionar é a gente. É eu, Felipe, é o Vinícius, o Eran e o Simonetti, Melk, enfim. Todas essas pessoas que estão aí toda vez jogando, participando dos grupos, conversando. O Magic é isso, gente. É a comunidade hoje. Então, Exatamente. E eu acho que o online ele possibilita muitas coisas que o presencial não. O presencial, às vezes, tá chovendo, você sair, quem não tem carro, tem que sair de moto, bicicleta, pra ir na loja, pra jogar. Presencial não, onde você estiver, você senta e você joga. Tem muita gente que não gosta, eu vejo até, às vezes, uns preconceitos com relação ao online. E eu acho uma besteira, eu acho que o online eu encaro muito pra testar deck. Isso que é legal, você entrar no grupo, você ver os decks que estão rolando, você testar esse deck. Por quê? Porque você vai imprimir um deck, não sai caro imprimir, quanto vai ser? Vou jogar alto lá. Uns R$15 pra você imprimir numa qualidade muito boa os decks. Você corta, joga no shield e bora, testa. Às vezes é o deck que você quer, aí você investe. Porque o problema do Magic é que você acaba gastando muito em carta. Muito. Então hoje tem o normal, vamos montar 500. Mas não é meu estilo de jogo, não gostei. Pronto, você gastou. Se você não conseguir vender, você não vai conseguir vender no preço que você pegou, porque tem frete, tem isso. Então você sempre vai perder alguma coisa. Exceto alguma carta que suba muito, mas senão você vai acabar perdendo. E eu acho que o Magic tem essa desvantagem que o online te possibilita. Que você testa um deck, você imprime, você joga. Eu acho que o online ele aproxima também muita gente. Por exemplo, eu não conhecia você, conheci graças ao online, o Melk lá da Bahia, graças ao online. Então a gente fez muitas amizades legais. Eu acho que vale aí. E o Melk mesmo é um cara que me ajuda pra caramba. Ele falou, Felipe, muda isso na lista, faz isso, faz aquilo. Eu agradeço. É legal. Então, essa comunidade é muito legal. Existe essa comunidade que eu falei do Class, mas a gente também tem as comunidades que é de outros campeonatos também, né? Sim, eu dou parabéns. Eu acho o Deck Commander um campeonato legal, eu jogo, não consigo jogar. O Liga Tóxica, gostei pra caramba de jogar. É que, por ser um dia, eu trabalho com eventos, então às vezes não dá, mas eu achei muito legal, joguei feliz. Tem outros, e eu acho que é bacana, acho que a galera, e é uma galera unida. Isso. A comunidade toda fica cercada dentro disso aí, né? É isso que é bacana do Magic. E é o que faz eu gostar de jogar, né? Continuar jogando. Bom, antes de a gente ir pro final, deixa eu ver se tem algumas perguntas. Bom, vamos ver aqui. O Eran falou, cheguei, boa noite, salve Leandro, salve Coxa. Caio falou, boa noite, gurizada, a minha esposa. Boa noite, amor. O Caio mandou aqui, alguma dica para iniciar no Commander 500 para quem está retornando ao Magic depois de 20 anos sem jogar? Eu acho que a melhor dica é você entrar nos campeonatos, esse daí que a gente citou o nome e outros que você conhece, ver as listas que estão rodando e ver com qual você se encaixa melhor. Eu acho que não tem dica melhor. Você vê lá, um exemplo, não precisa ser exatamente o Class, mas se você quiser,
entra no Class, pega lá o top 10 que você achar legal, vê os comandantes, vê a habilidade, vê com qual você se encaixa, imprime e testa. Eu acho que não tem muito mistério. Aí se você jogar, você fala, pô, gostei, hein? Caramba, foi legal. Porque assim, nem sempre você vai ganhar. Às vezes você tá, como ele disse, tá voltando agora pro formato, eu senti muita dificuldade quando eu voltei. Perdia pra todo mundo. Mas eu tinha que, como eu falei, montei um Keenan, gostei. Perdendo, fui aprendendo. Perdendo, e até a hora que o Keenan deslanchou. É assim, eu acho que o que ele tem que fazer é isso. Imprime um deck, vê nos campeonatos que estão rolando e vai testando. Os campeonatos estão aí. Você joga um aqui, o outro ali, até montar o deck do jeito que você quer. Às vezes você vai pra água do... E tinha um Tivit parado meio velho, não tem nada a ver um com o outro. Mas eu gostei. São extremos, né? Quase, né? Exatamente. Bom, Kai, tá aí a dica. Bom, tem também aqui o Rapil. Boa noite, galera. Abração, Felipe. Grande amigo. Que só pensa em ganhar. Perder ninguém gosta, né? É, difícil. Bom, é isso. Temos essas perguntas por enquanto. Vamos pro finalzinho aqui. Hoje foi bem rapidinho. Bom, agora é a parte do futuro e a comunidade, né? São as perguntas. Como é que você vê o crescimento do Commander 500 no cenário competitivo? Você que tem essa visão comum. Vejo bastante. Assim, dá às vezes uma oscilada, né? Mas você acompanha pelo próprio Class. Eu olho muito para ele. Tem torneio que dá 21 players, tem torneio que vai para 33. Aí sinal que deu uma crescida. Aí depois cai um pouquinho. Oscila muito, mas geralmente ele mais sobe que desce. Então quer dizer que tem muita gente começando, aprendendo o formato, e aí acaba gostando e fica. Se a pessoa... O Magic, você pode ter o Commander 500, o Commander Precon, vários chips. Mas se você acaba se dedicando a montando um deck forte, ela não sai do formato. O que desanima as pessoas, às vezes, é uma coisa errada aqui, uma briga. Isso é o que mais desanima. Mas, graças a Deus, assim, nesse tempo que eu tô no Magic, muito pouca briga eu tenho visto no formato. Eu vejo mais o pessoal se ajudando, pelo menos no online. Que aí as pessoas são distantes, elas só se vê naquele dia, então acaba não dando briga. E se ajuda mais do que atrapalha. Então, eu acho que o Commander 500 e o Precon, todos esses formatos, ficou muito legal no Magic. Eu acho que facilitou. Hoje você compra um Precon, às vezes você, que nem Libera, eu comprei o Precon, fui mexendo até chegar nessa lista. É isso aí. E tem uns Precon muito bons, muito bons. Sim, já vem pronto praticamente pra você jogar, né? A própria Liver, desculpa, eu não sei a lista de fato dela, mas eu acho que ela já vem quase do jeito ali, né? Você muda poucas coisas, né? Então essa dá pra usar. Você vai botar os stacks, né? Eu joguei os stacks dentro, aí não tem como, mas os bichos todos são utilizáveis, todos são bons, porque muita coisa dá draw quando entra a aura, e ele é isso. Tem bastante coisa pra dar draw. Você precisa dar draw. Sim. Legal. Bom, tem aqui uma outra aqui que inclusive foi uma pergunta do Kai, mas acho que vale a pena você dar um ponto mais geral. Qual conselho você daria para quem tá começando no formato? Sei que vai ser meio prolixo ali, mas se você quiser dar mais o melhor conselho é você ver decks, analisar, imprimir, testar e depois você vai comprar a carta. Se você sair já comprando, você está gastando dinheiro. Você não sabe se você vai gostar daquele deck. Você não sabe se é isso que você quer. Aí acontece o que aconteceu comigo, de ter 25 decks, 15 decks, e você acaba não usando. Porque, montei, mas não gostei, vou vender. E é nessa que todo mundo acaba perdendo dinheiro. Porque aí teve o frete, teve isso, teve aquilo. Não sei se compensou. Eu acho que hoje a ideia é você imprimir, testar. Gostei, eu vou montar. Sim. É tão difícil você ganhar dinheiro, né? Que aí você ficar perdendo. Aproveitar que no online a gente consegue fazer as proxies pra jogar, né? Então, eu acho que não tem tanto problema você imprimir ali, testar e depois gastar, né? Eu particularmente gosto de ter as cartas, então, assim, por mais que eu monte um deck diferente, geralmente é mais ou menos o que o Melk falou, né, no papo que a gente teve com ele, que às vezes você tem uma pool de uma cor e às vezes eu acabo indo migrando para um comandante que usa as mesmas cartas do outro, sabe? Então eu acabo reutilizando.
Isso é bem legal. Então aí eu reutilizo as cartas ali e tal, então eu acabo ficando sempre com as mesmas cartas, mudo só uma coisinha ou outra ali, né? Mas também acho que também é um negócio legal também que dá pra se fazer quando você já tiver com deck, com cartas e tudo mais, né? Sim. Bom, e a última pergunta aqui: se você pudesse mudar uma regra ou um detalhe no 500, o que você mudaria? Uma regra do Commander 500? Acho que eu faria lá o negócio do Scry, né? Antes de começar, além da Mulligan Mais, olhar as duas primeiras, ver se você vai ou não. Talvez isso. Porque às vezes você desiste e você vai olhar, era uma mana, jogava. Então talvez é uma coisa que eu colocaria, mas de resto, acho que é bem um formato rapidinho. Eu tô participando do Open, né? E lá tá tendo esse Scry. E eu achei bem legal, porque eu fui o último. Então eu consegui olhar bem assim, falei, pelo menos eu vou conseguir jogar, né? Tipo, eu saí com uma mão meio ruim, aí eu vi as 3 cartas, falei, opa, são cartas que dá pra jogar. Então eu acho que o negócio de Scry é uma coisa que pode ser que comece a vingar, né, nos campeonatos, né? Possível, pode ser, acredito. É um negócio legal, é interessante. Sim. Bom, e a última pergunta aí seria, ó, se você pudesse chamar 3 pessoas aqui, ó, pra nossa resenha aqui do canal, quem você chamaria e por quê? Eu chamaria o Melk, que eu gosto bastante dele, e ele fala muito bem. O Melk já veio. O Melk já veio. O Irene Simonetti também, né? Já veio também. O Vinícius, você já fez com o Vinícius? Não, Vinícius não. Olha. O Vinícius seria uma pessoa legal. Sim. Acho que agora tá o Bruno Baza, acho ele cara também bem legal. Ele montou agora uma pluma, gostei do deck que ele tá jogando. E chamaria a Mel, que eu gostei quando ela jogou de Tibit. Foi um jogo diferente. Também são as 3 pessoas que eu acho que valeria a pena ser chamado. São pessoas legais também. Tem aí fica aí uma ideia. Então, a Mel, eu tenho vários vídeos jogando contra ela. Ela tava de Tivit em algumas listas, né? Aí a última partida que eu joguei com ela acho que ela mudou pra de Rada. Então. Isso, é de Rada. Que ela tá agora, né? Eu acho legal, são 3 pessoas que talvez fosse legal você chamar. O Bruno também fala legal. Show, que legal. E o Vini também deve ter história, né? Sim, o Vini é gente boa pra caramba. Bom, gente, foi bem rapidinho. Deu certinho o tempo. Não, eu gostei. E, bom, quero agradecer a todo mundo aí a ter participado, principalmente pro Felipe, que dispôs aí do seu tempo aí pra tá falando com a gente. Se quiser deixar um recado pro pessoal, tá aberto, tá? Agradeço pelo convite e queria que o pessoal sempre acompanhasse partidas também pelo Pai do Magic, principalmente as finais, que eu acho muito legal a ideia dos narradores, muito legal a ideia de vocês comentarem. Eu acho que isso faz um diferencial, e às vezes é o que eu falo, não conheço o formato, não entendo, mas como narrador, uma partida comentada, eu acho que te aproxima mais. Então eu acho que o que eu gostaria é isso, que o pessoal acompanhasse mais os vídeos, visto que nem quando eu monto um deck eu vou pro YouTube, vou ver como que ele roda. Eu acho que seria bacana. E parabéns pela iniciativa também de chamar sempre os narradores para as finais. Legal. Eu acho muito legal. Eu agradeço. Eu acho bem bacana. Eu agradeço o pessoal que dispõe também do tempo, né? Porque geralmente nos vídeos tá o Simonetti, tá o Eiran, o Cássio também já apareceu, o Gabriel também apareceu e o narrador, o Melk também já apareceu. Então são pessoas assim que dispõem o tempo, agradeço pra caramba, assim. Isso é bom porque ajuda a comunidade, né, a entender também o jogo, né? E é isso. Exatamente. Show, obrigadão, Felipe, obrigado mesmo pelo seu tempo aí. E é isso. Até a próxima, gente. Valeu. Tá. Valeu mesmo.